Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. Em Geografia hoje, pessoal, nós vamos ampliar nossos conhecimentos sobre os domínios territoriais que nós temos, nossos espaços geográficos. Vamos falar sobre os elementos naturais que nós temos no nosso espaço geográfico, nosso território, né? E vamos entender como acontece, né? Como é que se relaciona essa vegetação, qual a importância dela também. Então, na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os elementos naturais que existem ao nosso redor, né? Ao nosso espaço geográfico, nosso território brasileiro, pessoal. Ele tem elementos naturais que são muito ricos, tem suas características, existem elementos naturais, né? Como as paisagens, também que expressam os domínios naturais, dos espaços que estão ao nosso redor. Então é muito importante a gente poder compreender esses domínios, né, naturais que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso estado, que fazem parte da nossa região. Então, no Nordeste, nós somos agraciados por termos diversos elementos naturais. E aí vamos falar sobre esses domínios naturais. O primeiro que eu compartilho com vocês, nós vamos falar sobre o domínio amazônico. E já tem aí a imagem para vocês. O domínio amazônico, pessoal, ele apresenta-se nas regiões de floresta amazônica. Esta é composta por matas fechadas e densas, formadas por árvores de grande, médio e pequeno porte, classificado em mata de várzea, mata terra firme e gaipó. A diversidade da vegetação é proveniente do clima quente. Apresenta-se florestas amazônicas e é composta por mata fechada. Então, essas são as características dos domínios amazônicos. Vamos agora para os domínios da Caatinga. Eu já compartilho uma outra imagem com vocês. O domínio da Caatinga, pessoal, ocorre nas regiões do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. A cobertura vegetal é composta por espécie de flora resistente à falta de água. Então, a Caatinga, né, tem as suas plantas que são resistentes à falta de água. O clima é semiárido, possui como principal característica a longa estiagem, ou seja, chove pouco, tem chuvas regulares também no decorrer do ano e as altitudes variam de 200 a 800 metros. Então, essas aqui são algumas características dos domínios da Caatinga. Vamos para o próximo? Vamos falar sobre o cerrado, pessoal. O cerrado predomina no centro-oeste do Brasil, no qual encontra os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul. A vegetação é composta por árvores tortuosas, de pequenos portes, raízes profundas, cascas e folhas grossas. Apesar disso, o cerrado demonstra outras variações ou outras classificações que fazem parte desse clima e dessa vegetação. Então, aqui nós estamos conversando sobre os domínios do cerrado. Temos também ainda os domínios de mares e morros, pessoal. As paisagens que são formadas por esse relevo, né? É um relevo acidentado, ou seja, tem grandes incidências de planaltos, tem serras, tem morros que sofrem desgastes com as erosões, com as chuvas. Esse relevo, pessoal, ele abrange a floresta tropical, a floresta atlântica e o seu natural, né, é apresentar também próximo de rios. Também tem essa outra características. Então é muito importante que a gente possa entender um pouquinho, né? As chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano também nesse domínio dos mares e morros. Mais uma imagem que eu compartilho com vocês. Agora nós temos aqui a imagem do domínio das araucárias, ou seja, é aqueles estados do sul, né? Sul do Brasil. A vegetação que encontra lá no Planaltos é mais elevados. A cobertura vegetal é formada por pinheiros, além de erva mate e cedro. O clima denominadamente é subtropical, ou seja,
uma transição entre o clima tropical e o temperado, com verões bastante quentes e com invernos rigorosos, chuvas fortes, né? E também que apresenta menor temperatura. E por fim, eu compartilho aqui com vocês os domínios do Pantanal, pessoal. O Pantanal apresenta características variadas, desde os aspectos da Caatinga até os aspectos da floresta amazônica, é uma mistura de clima, né, e de vegetação. O relevo que predomina são as planícies que se alagam nos períodos de chuva. Pantanal, o próprio nome já diz, é uma área alagada, né, no período de chuva. O clima desse domínio é o tropical, com um período de seca e outro chuvoso. Então, na aula de hoje, nós ampliamos nossos conhecimentos, pessoal, sobre os domínios naturais que temos no nosso espaço geográfico, em especial o nosso Nordeste, que tem a vegetação da Caatinga, tem a vegetação da mata também, tem os climas, né? O clima quente, o clima forte, poucas chuvas no decorrer do ano. Então, em especial, nós estamos aprendendo e ampliando os nossos conhecimentos sobre os domínios naturais. Esses elementos naturais fazem parte do clima, da vegetação, do relevo e que são de suma importância que nós possamos conhecer e entender, para entendermos qual é a nossa vegetação, qual é o nosso clima, quais são as florestas que são presentes na nossa região, as plantas, os vegetais. Então é importante que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse tema cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!